A globalização é um assunto que não nos foge hoje em dia. Ela é classificada como processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial, em que as trocas comerciais se ampliaram pelas nações, diminuindo as barreiras econômicas e migratórias. Assim, primeiramente, pode-se dizer que a época das grandes navegações foi o primeiro passo para o mundo se tornar globalizado. Foi um período de procura por novos locais para fazer comércio e explorar territórios. Era o início da construção de um comércio global além do continente europeu, com as trocas comerciais se expandindo principalmente para as Américas e para a África. Apesar do aumento das trocas comerciais, os recursos disponíveis no período das navegações eram muito diferentes dos que surgiram com a Terceira Revolução Industrial, por exemplo. Na era das navegações, tecnologias como caravelas, bússolas, pólvora e a invenção da imprensa foram importantes para as conquistas. A partir do século XIX, surgiram contextos políticos, econômicos, culturais e tecnológicos mais favoráveis à globalização. A eletricidade impulsionou a vida humana no século XIX, mas somente as guerras tiram a economia do fundo do buraco. E a partir disso, o que vai alimentar a produção capitalista é o petróleo, presente em absolutamente todos os meios de troca comercial, como no abastecimento de automóveis, aviões, eletrodomésticos e o plástico. E isso irá trazer um período de muita prosperidade para o mundo. Porém, com a guerra entre Israel e os países árabes, houve a decadência do petróleo, e o que dará dinamismo na economia depois dos anos 80 vai ser as novas inovações tecnológicas. O que antes os bancos e empresas do petróleo faziam com o papel das Big Techs da época, hoje Apple, Microsoft, Meta e Amazon são o coração e a alavanca da economia no século XXI. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado vai investir na transferência de renda para permitir o crescimento econômico. Em outras palavras, o modo de regulação do capitalismo se altera e o keynesianismo, associado ao fordismo, ganha espaço. Começa aí a Terceira Revolução Industrial, momento determinante para o desenvolvimento da globalização, pois promoveu a evolução das tecnologias de transporte e comunicação, de modo que a distância e as fronteiras geográficas se tornassem cada vez menores e resultou em um aumento da velocidade das trocas comerciais entre os países. Portanto, a Terceira Revolução industrializou o processo de produção do mundo. Os produtos foram ficando cada vez mais padronizados e, de tempos em tempos, a máquina foi substituindo o trabalho do homem. A partir daí, a globalização neoliberal é a nova forma de organização do capitalismo contemporâneo, que corresponderá a um novo regime de acumulação do capital, no qual o Estado não intervém para que assim as empresas tenham maior controle sobre si. E baseado em um esquema piramidal de dominância, outros países terão dificuldade para intervirem nas próprias economias, porque a abertura das economias nacionais permitirá que países como Estados Unidos e China controlem as finanças globais e se transformem em verdadeiros gestores da economia global. Houve grande pressão dos norte-americanos e dos europeus para que países subdesenvolvidos, como o Brasil, abrissem suas economias. E deu certo. A classe dominante do Brasil aceitou o desmonte da indústria brasileira e, em 1988, um país que antes era centralizado, com a nova Constituição, seu poder enfraquece e impulsiona-se assim a industrialização. Assim, o dinamismo que incorporava o interesse das classes dominantes começa. As indústrias brasileiras começam a importar produtos chineses e elas se descentralizam. Partindo de uma ótica geográfica, começam-se a existir grandes cadeias globais de produção, onde sua maioria está concentrada no Sudeste Asiático, ficando conhecida como a fábrica do mundo. Esse processo transforma ao mesmo tempo outros países que eram industrializados em zonas de sacrifício ou zonas de centralização, onde populações tradicionais em processo de vulnerabilização são as mais atingidas pelos riscos e impactos socioambientais. Começa-se a ecoar no nosso dia a dia e nas mídias os problemas e as consequências da descentralização. Com a privatização dos territórios,
os modos de viver comunitários passam a ser questionados, pois, com a exploração de mão de obra barata, os trabalhadores dessa região perdem a perspectiva de emprego. O que leva a violência psíquica, tentativa de cessar as falas e de criminalização das lideranças, comprometimento da soberania alimentar, que nada mais é limitar o acesso a riquezas naturais e os processos produtivos tradicionais que alimentavam a comunidade, assédio e exploração sexual, aumento do número de gravidez, inclusive de adolescentes, e os agravos à saúde, como o aumento de doenças sexualmente transmissíveis. Mas será que o Brasil se enquadra nisso? Não deveríamos pensar duas vezes para dizer que sim, pois, com comprovações mercadológicas e pesquisas, percebemos que o Brasil está incorporado em um modelo extrativista, no qual ainda somos uma grande fazenda, mas não perante um capitalismo inglês, mas sim a um mercado mundial muito mais estruturado e independente. Demos o controle nas mãos das Big Techs e nos países que estão vinculados a essas grandes empresas. O neoextrativismo é definido como um modelo de desenvolvimento focado no crescimento econômico e baseado nas apropriações de recursos naturais em redes produtivas pouco diversificadas e na inserção subordinada na nova divisão internacional do trabalho, onde poucos enriquecem e muitos perdem dinheiro, ou melhor, nem chegam a colocar a mão no dinheiro. O projeto da globalização neoliberal começa a se confrontar com o projeto nacionalista conservador da China. Trump, Putin, Bolsonaro, Erdogan e Modi surgem políticas de extrema-direita conservadoras no mundo, para que assim esses líderes garantam que esse sistema sobreviva e continue funcionando perfeitamente. E que quanto mais eles faturam, mais a desigualdade é agravada, pois eles ganham com a pobreza. A concentração de riqueza nas mãos de poucos parece que não, mas nem sempre existiu. Ela é o resultado de um longo e violento processo que afastou os trabalhadores de uma realidade digna a ser vivida, como a expulsão dos camponeses europeus de suas terras, escravidão dos negros africanos, roubo das riquezas naturais das civilizações originárias da América, exploração do trabalho, extremos de populações, entre vários outros crimes que a acumulação de capital traz. A lista é enorme e aumenta diariamente. Portanto, podemos dizer que o capitalismo ele se sustenta na desigualdade e a acumulação de riquezas é incontrolável. Enquanto não houver uma readequação da estrutura do sistema, o 1% mais rico da população mundial continuará detendo 46% de toda a riqueza do planeta.